Queria falar-vos um pouco da ressurreição de Cristo. A peça musical que escutámos há instantes é o introito da missa do domingo de Páscoa, a sua magnífica, belíssima versão latina, em música gregoriana. E o texto diz assim: Resurrexit et aduc sum tecum, aleluia. Ressuscitei, estou convosco para sempre, aleluia. Em 2008, na mensagem Urbi et Orbi do domingo de Páscoa, Bento XVI comentou de forma muito bela este extraordinário texto e acentuou a mensagem admirável que ele contém. É Jesus a falar. Leio-vos um pouco desta mensagem que me tocou profundamente. Amados irmãos e irmãs, Jesus crucificado e ressuscitado repete-nos hoje este jubiloso anúncio. É o anúncio pascal. Acolhamos com íntimo enlevo e gratidão. Resurrexit et aduc sum tecum. Ressuscitei e estou convosco para sempre. Estas palavras, explicado por Bento XVI, tiradas de uma antiga versão do Salmo 138, ressoam ao início da Santa Missa de hoje. Nelas, ao nascer do sol da Páscoa, a Igreja reconhece a própria voz de Jesus, que, ao ressurgir da morte, se dirige ao Pai, cheio de felicidade e de amor, exclamando: Meu Pai, eis-me aqui. Ressuscitei. Estou ainda convosco e estarei para sempre. O vosso Espírito nunca me abandonou. E prossegue Bento XVI. E assim podemos compreender de modo novo ainda outras expressões do Salmo, como por exemplo estas: subir aos céus,
lá vos encontro. Se descer aos infernos, igualmente. Nem sequer as trevas serão bastante escuras para vós. E a noite será clara como o dia. Tanto faz a luz como as trevas. É verdade. Conclui Bento XVI. Na solene vigília da Páscoa, as trevas tornam-se luz. A noite cede o passo ao dia, que não conhece o caso. A morte e a ressurreição do Verbo de Deus encarnado é um acontecimento de amor insuperável. É a vitória do amor que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Mudou o curso da história, infundindo um indelével e renovado sentido e valor à vida do homem. E volto a citar esta admirável antífona do introito da missa do domingo de Páscoa. Ressuscitei e estou convosco para sempre. Estas palavras convidam-nos a contemplar Cristo ressuscitado, fazendo soar ao nosso coração a sua voz. Com o seu sacrifício redentor, Jesus de Nazaré tornou-nos filhos adotivos de Deus, de tal modo que também nós podemos inserir-nos no diálogo misterioso entre Ele e o Pai. Vem ao nosso espírito aquilo que Ele disse um dia aos seus ouvintes. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesta perspectiva, sentimos que a afirmação dirigida hoje por Jesus ressuscitado ao Pai, estou convosco para sempre, como que, por reflexo, diz respeito também a nós, filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Graças à morte e à ressurreição de Cristo, também nós hoje surgimos para uma vida nova e, unindo a nossa voz à dele, proclamamos que queremos ficar para sempre com Deus, nosso Pai, infinitamente bom e misericordioso. E, na verdade, a ressurreição de Jesus fascina-nos, maravilha-nos e, ao mesmo tempo, mergulha-nos num profundo silêncio de adoração e contemplação. Mas o anúncio da ressurreição de Jesus, que nos é transmitido pelos Evangelhos, pelos Atos dos Apóstolos e por São Paulo, coloca-nos diante de uma realidade que nos transcende. Um grande mistério, que em grande medida ultrapassa a nossa compreensão. A fé leva-nos a aceitar esse anúncio, sem admitir dúvidas, nem levantar objeções. Mas, ao mesmo tempo, pelo estudo e pela reflexão, desejamos conhecer mais profundamente e compreender melhor aquilo que nos é anunciado. Este anúncio é fascinante, mas, ao mesmo tempo, pode constituir um desafio, um grande desafio para a simples razão. E pode suscitar perguntas e dificuldades. Não o ignoramos, nem o escondemos. Na segunda parte do seu admirável livro Jesus de Nazaré, Bento XVI não o esconde. E considera que, isto a evocar o seu texto, que é necessário ouvir com particular atenção o testemunho sobre a ressurreição que nos oferece o Novo Testamento. Entretanto, devemos constatar que este testemunho, do ponto de vista histórico, se nos apresenta sob uma forma particularmente complexa. Assim se exprime Bento XVI, que levanta muitas questões. E nós não o ignoramos. E nós próprios não estamos livres
de que venham ao nosso espírito, ou que outros nos coloquem algumas questões, algumas perguntas, como as seguintes. Primeiro, a ressurreição de Jesus aconteceu mesmo? Ou foi apenas um produto de uma mente exaltada, transtornada por parte dos apóstolos e dos primeiros cristãos? Pergunta gravíssima. Segunda, a descoberta do túmulo vazio, do sepulcro vazio, é histórica ou é apenas um elemento literário, um elemento narrativo introduzido mais tarde nos textos? E ainda uma terceira. Mesmo que haja alguma verdade nos Evangelhos, nesses textos que relatam as aparições de Jesus, não haverá também muita mistura de esquemas mentais e culturais da época em que foram escritos? São perguntas que alguém já nos poderá ter feito, que poderão eventualmente ter já vindo ao nosso espírito. Para sintetizar, podemos conhecer que são principalmente duas, as críticas ou contestações à forma tradicional e habitual de falar de Jesus. A primeira dessas críticas ou contestações considera que a fé na ressurreição de Jesus Cristo é apenas o produto da imaginação dos discípulos. O que é que se passou com os discípulos? Como não conseguiam admitir que o seu mestre pudesse ter sido derrotado, irremediavelmente vencido pela morte, o que é que fazem? Começam por forçar alguns textos do Antigo Testamento, sobretudo os chamados Cânticos do Século, do profeta Isaías, lendo-os como justificação da morte de Jesus. E depois forjam os relatos das aparições, das quais alguns deles, alegadamente, teriam sido beneficiários. E, finalmente, como remate das etapas anteriores, criam a lenda do túmulo vazio. E assim temos os textos que ficaram até nós, dos 4 evangelhos. Como responder a esta crítica, que é um verdadeiro ataque à credibilidade dos evangelhos? A resposta é esta. É que todos os textos provam exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Os textos mostram-nos que o que se passou não foi que os discípulos de Jesus estavam tão convencidos da vitória do seu mestre que, em face da sua morte, irremediável, forjaram o mito da ressurreição. Mas sim, se viram subitamente, sem nenhuma preparação prévia, num estado de total perturbação e confusão devido à morte de Jesus, para além da qual já não eram capazes de imaginar nem de esperar mais nada. A morte de Jesus, por si só, apenas podia trazer para os discípulos a desilusão, a fuga, a dispersão, o triste regresso ao passado, a morte de um sonho. Quando Jesus morre, não há um punhado de teimosos a dizer: isto não pode acabar assim. Jesus tem que continuar a vir. Temos de arranjar uma forma de mostrar que ele está a vir. Nada disso. Mas sim um grupo de homens de
profundamente desiludidos e desolados, já não esperam nada, já não desejam nada, senão esquecer tudo e voltar para a vida que tinham antes de conhecerem Jesus. Por outro lado, se há um dado nos Evangelhos que parece indubitavelmente primitivo, como prova a primeira conclusão de São Marcos, é precisamente a descoberta do túmulo vazio. E a nova perturbação, a profunda confusão em que esta descoberta, no primeiro momento, começou por mergulhar os discípulos e, antes deles, as mulheres, as santas mulheres, que foram as primeiras a fazer essa experiência. Vou ler-vos esta primeira conclusão de São Marcos, que exprime o estado de espírito daquelas mulheres que vão ao sepulcro, como diz o texto, ao despontar do sol. O seu estado de espírito diante da descoberta inteiramente imprevisível e inimaginável de que o sepulcro está vazio. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para o irem ungir. E de manhã cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro ao despontar do sol. Diziam entre si: quem nos há de rolar a pedra da entrada do sepulcro? Mas ao levantar os olhos, viram que a pedra tinha sido rolada e era muito grande. Ao entrarem no sepulcro, viram um jovem sentado no lado direito, revestido com uma longa veste branca. Ficaram apavoradas. Mas ele disse-lhes: não fiqueis apavoradas. Procurai Jesus de Nazaré crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis tal como ele vos disse. Elas saíram a fugir do sepulcro, pois estavam a tremer e assombradas. E nada disseram a ninguém, pois tinham medo. Na versão que temos do Evangelho de São Marcos, encontramos logo a seguir uma segunda conclusão deste mesmo Evangelho. Também nunca foi posta em dúvida, canónica e inspirada. E resume o que os outros Evangelhos dizem. No fundo é disso que se trata, é um resumo que é relatado pelos outros Evangelhos. Este é o segundo epílogo de São Marcos. Mas o primeiro lá está. A primeira conclusão lá está, lá continua. A provar o desânimo inicial e o choque fundo que foi a descoberta do sepulcro vazio. Então encontramos diante de dois dados irrefutáveis. Por um lado, o desalento dos discípulos e a duríssima experiência do que parecia um fracasso total. E por outro lado, a descoberta do túmulo vazio, que começa por trazer uma nova perturbação. Estes são dois dados inegáveis que os textos dos Evangelhos nos transmitem. E são dados embaraçosos para os críticos da consideração da mensagem da ressurreição de Jesus como se fosse uma mistificação por parte dos Evangelhos. Esses críticos do anúncio da ressurreição de Jesus
tal como o transmitem os Evangelhos, não podem senão ficar muito embaraçados diante destes dois dados que acabei de salientar. Mesmo que não houvesse mais nada, estes dois dados embaraçosos bastariam para demonstrar que esta suposta explicação racional dos factos se baseia, afinal, num equívoco psicológico e contradiz os factos básicos mais bem comprovados. Os críticos mais aguerridos, já desde o século XIX e no século XX, particularmente um autor como Rudolf Bultmann e tantos outros, chocam com estas dificuldades, que não conseguem vencer, mas que retiram às suas críticas, às suas teorias, qualquer direito de se considerarem científicas. No fundo, o que é que fazem estes críticos? Como assumem o preconceito, que já vem do século XVIII, desse famoso filósofo britânico, David Hume, o preconceito de que o milagre é aquilo que não pode acontecer. Então, por um leve preconceito, tudo a priori, descartam e deitam para o lixo aquilo em que precisamente os textos são unânimes. O estado de espírito dos discípulos, depois da crucifixão, e o facto inegável do túmulo que foi encontrado vazio. Passemos agora a uma segunda posição de crítica aos textos dos Evangelhos e ao anúncio da ressurreição que eles transmitem. Esta segunda posição vai tentar tornear pelo menos o primeiro dos erros em que os anteriores caíram, dizendo o seguinte: nas aparições do ressuscitado, assim, há qualquer coisa de objetivo. Alguma coisa dele sobreviveu. E não estamos a falar só de uma convicção dos discípulos, mas de algo que está na origem desta convicção. Sim, alguma coisa de Jesus sobreviveu. Mas depois, bem depois, a consciência deste algo de Jesus que sobreviveu à sua morte foi, dizem estes críticos, foi projetada nas aparições. Tal como eles, alegadamente, as sentiram ou viveram. E, seguidamente, foi explicada ou interpretada pela ideia de uma ressurreição, como resultado dos seus esquemas psicológicos e das ideias do seu meio cultural. E aqui, alguns dizem ainda que, segundo os mais antigos testemunhos, como os de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e estes testemunhos da Igreja Primitiva que o mesmo São Paulo refere, segundo esses antigos testemunhos, a ressurreição de Cristo não teria nada a ver com a reanimação do corpo que foi posto no túmulo. São Paulo nem sequer fala do túmulo vazio. Só mais tarde, só numa data posterior, quando os Evangelhos foram escritos, os Evangelhos são posteriores às cartas de São Paulo, só mais tarde é que a ideia da sobrevivência física de Jesus se materializou e deu lugar à ideia da ressurreição. E foi então, dizem estes autores, que surgiram também as referências ao túmulo vazio. Haverá fundamento nesta desmontagem, alegada desmontagem dos textos de São Paulo e dos Evangelhos? Também estou certo que não. Tanto mais que há alguns autores, entre esses mesmos críticos, que têm a honestidade
de reconhecer que, tratando de judeus e tendo em conta a sua mentalidade, a sobrevivência ou ressurreição de Jesus não poderia deixar de ser entendida como uma reanimação física ou corporal. Para um judeu, não há, nem pode haver, uma ressurreição puramente espiritual. Se há ressurreição, necessariamente terá sempre física. Será sempre voltar à vida de um corpo que esteve morto e foi sepultado. Nunca os discípulos de Jesus admitiriam uma ressurreição do seu mestre se o seu corpo ainda estivesse no sepulcro. Portanto, era imprescindível que o sepulcro de Jesus tivesse sido encontrado vazio, para que tivessem podido chegar a acreditar na vitória de Jesus sobre a morte. Bento XVI, nesse mesmo livro, Jesus de Nazaré, também se faz eco desta evidência, ao dizer que, na Jerusalém de então, o anúncio da ressurreição teria sido absolutamente impossível se se pudesse referir, se se pudesse mostrar o cadáver presente no sepulcro. Seria um absurdo falar de ressurreição com um corpo sem vida, encerrado num túmulo. É importante agora ler a passagem da primeira Epístola aos Coríntios, em que São Paulo transmite o que ele mesmo recebeu. Diz assim: transmitimos em primeiro lugar o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maior parte dos pais ainda vive, enquanto alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um aborto. Estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. É verdade que São Paulo não fala do sepulcro vazio, mas no fragmento que encontramos nestes versículos, particularmente os versículos 3 a 5, não se contrapõe a ressurreição apenas à morte, mas também à sepultura de Cristo. Essa frase, sinteticamente, o afirma: foi sepultado e ressuscitou. Ou isso não tem nenhum sentido, ou temos de concluir que para os primeiros cristãos o que ressuscitou foi aquele mesmo corpo que o sepulcro recolheu. Ou melhor, aquele mesmo Jesus, cujo corpo foi colocado no sepulcro. E quanto à ideia de uma sobrevivência de Jesus sem ressurreição, não vejo sinceramente como é que ela poderia ter acontecido. Que sobrevivência poderia haver depois de uma morte na cruz, à qual Jesus foi condenado como se fosse um criminoso? Sim, talvez a sua personalidade excepcional pudesse sobreviver numa imortalidade metafórica. Mas quem estaria disposto a manter viva, a manter acesa a memória de um crucificado? Ninguém certamente. O grupo dos apóstolos, na sua maioria ainda homens, jovens, passaria por um duro momento de luto, de dor, de profunda dor. Mas depois, a frustração seria superada. E todos lutariam por começar de novo, por reconstruir a sua vida,
casar e constituir uma família e não pensar mais em Jesus. Aquele Jesus que um dia tinham seguido cheios de entusiasmo, mas que agora tragicamente morto e dolorosamente arrebatado da sua companhia, iriam querer esquecer o mais depressa possível. Imaginemos por um instante os apóstolos, ainda profundamente abalados, a tentar esquecer e a preparar a sua partida, a sua fuga de Jerusalém. O que é que pode impedir esta fuga? O que é que os pode travar e manter na cidade santa? Só há uma coisa que pode travar a sua fuga, como de resto aconteceu com os discípulos de Emaús. Já iam a caminho, iam de regresso para a sua aldeiazinha natal. Mas voltaram. A única coisa que os pode travar é o regresso à vida daquele mesmo que foi morto. Mas não pode ser uma simples retoma da sua vida anterior, como aconteceu com Lázaro e com os outros que Jesus ressuscitou. Tem de ser a sua entrada definitiva numa vida totalmente nova. Uma vida que já não pode dar lugar à morte dele. Uma vida que ultrapassa a nossa experiência comum. Encaminhamos já para uma conclusão. Se aquilo que se nos apresenta e nos é testemunhado é a entrada de Jesus Cristo, ressuscitado, uma vida totalmente nova, não nos podemos espantar de que os testemunhos do Novo Testamento, na sua diversidade, sejam surpreendentes. Diria mesmo, um pouco desconcertantes, sob muitos pontos de vista. Como se tratasse de uma verdade que conseguimos tocar aqui ou ali, mas não somos capazes de dominar ou de abarcar. E é isso que irei procurar transmitir-vos no nosso próximo encontro. Vamos ler esses testemunhos, esses relatos dos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos e de São Paulo. Vamos ver as suas complementaridades e as suas diferenças, para salientar a mensagem harmoniosa e insuperável que todos eles nos transmitem. Muito obrigado.